Números 26. O censo de todos os israelitas. E depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 20 anos, segundo as casas de seus pais, todos os que são capacitados para irem à guerra. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, falaram com eles nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, e disseram: Tomai a soma do povo com idade igual ou superior a 20 anos, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, Enoque, do qual veio a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Hesron, a família dos Hesronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados deles foram 43.730, e o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Datã e Abirão foram os famosos da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens, e eles se tornaram um sinal? Porém, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rage, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Ramul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jasube, a família dos Jasubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram, de Serede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. E Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, mas filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias.
Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram contados, eram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram: de Imna, a família dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias: de Jaziel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gezer, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei a respeito da divisão da terra, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: entre estes a terra será dividida em herança segundo o número dos nomes. Para muitos darás uma herança maior, e para poucos darás uma herança menor. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram contados. Porém a terra será dividida por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, assim a herdarão. Segundo a sorte, a herança será dividida entre muitos e poucos. O censo dos levitas. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da esposa de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a quem sua mãe gerou de Levi no Egito, e de Anrão ela gerou Arão, e Moisés, e Miriam, sua irmã. E de Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram contados somaram 23.000, todos os homens com idade superior a 1 mês, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Mas entre estes não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles: eles certamente morrerão no deserto. E não restou nenhum homem daqueles, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num,